Não perder o costume, né, Vavá? Boa noite, coletivo. É uma alegria estar com vocês. Então, a nossa proposta hoje é um pouco diferente. Nós vamos falar do Evangelho. O que eu tenho observado na minha caminhada? Quando eu estudo doutrina espírita, a doutrina espírita, ela me proporciona ferramentas para eu mudar o meu comportamento. Então, a doutrina espírita, ela direciona o meu comportamento. Mas é através do Evangelho de Jesus que eu consigo a minha transformação íntima. A minha mudança de interior, as minhas bases de estruturas, quem me dá a orientação, o norte, é o Evangelho de Jesus. Então, nós vamos estudar um trecho do Evangelho para a gente entender a dinâmica que o Evangelho apresenta para a nossa renovação, porque é uma linguagem renovada a partir do entendimento espírita. Então, tem uma informação na Gênese que diz para a gente o seguinte, Gênese capítulo 11, Gênese espiritual, está no item 10 e 11. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um obreiro ferramentas menos grosseiras, à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais cuidada. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio Espírito que dá forma ao seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele a coloca na estatura de sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais, cabe-lhe empregá-los. Assim é que as raças avançadas têm um organismo, ou querendo-se, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Explica-se assim, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. Então, a gente percebe que essa proposta de Kardec, com os princípios de disciplina, de organização, de manifestação, de estudo da própria doutrina, é um chamado para nós. E o que a gente percebe, né? Então, é uma proposta íntima. Quando nós resolvemos buscar uma informação válida para a nossa vida, é porque algo está nos incomodando. Tem alguma coisa que eu estou querendo entender e não consigo, e aí eu busco através das religiões. Então, se a religião não conseguir, amparar a sociedade, dar padrões morais para a sociedade, educar a sociedade, que são papéis correlacionados, a sociedade ela vai ter que criar organismos para deter o comportamento desse indivíduo. E o que a gente percebe? Então, o Evangelho de Jesus é uma carta aberta ao nosso comportamento. Mas o tempo todo eles falam para a gente assim, olha, existe um negócio que chama-se livre-arbítrio, então você deve querer, porque é através do seu querer, da sua vontade. E aí eu posso perguntar, mas só o querer basta? E aí, só o querer basta? Querer mudar, quem não quer mudar? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ter a sua vida organizada, bem administrada? E aí o que eu posso entender ou dizer? Em todos os sentidos. Porque nós, enquanto
na Terra, enquanto humanos, a nossa felicidade ela está relacionada às nossas próprias condições, segundo Kardec. Nós vamos colocando o nosso equipamento, o nosso corpo, na estatura da nossa inteligência. Então, o nosso gosto ele vai mudando, ele vai se aperfeiçoando de acordo com o nosso próprio interesse. Por isso é que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com aqueles que estão no nosso entorno, porque eles não estão obrigados a gostar daquilo que nós gostamos, porque nós estamos fazendo outras escolhas. E o Evangelho, então, ele vai apresentar para a gente algumas situações que é natural que nós tenhamos, em algum momento, confundido ou entendido de maneira diferente do nosso entendimento agora. Não posso falar que a gente entendeu de maneira errada porque era a nossa condição. Então agora nós temos uma condição diferente de entender a proposta. Por exemplo, quando católicos, nós acreditamos na Trindade. O que é a Trindade para nós católicos? Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós trouxermos essa Trindade para a doutrina espírita, o que passa a ser a Trindade para nós? Deus, Espírito e Matéria. Ou, se tiver no nosso corpo, Espírito, Perespírito e corpo físico. A Trindade, ela se repete. E a cada momento da nossa capacidade intelectiva, sensorial, nós vamos estabelecendo essa Trindade em pontos diferentes. Não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Quer dizer que o meu olhar ele está virado para um ângulo. Então, a proposta do Evangelho é mais ou menos dentro desses critérios. De que ângulo você está olhando a vida? E aí, quando nós reencarnamos e buscamos na doutrina espírita, nós ficamos sabendo que o objetivo da reencarnação é o quê? No momento atual do nosso planeta, 2 objetivos. Quais são eles? Prova e expiação. Provar é quando nós temos que dar o nosso testemunho do conhecimento adquirido. Expiar, segundo o nosso conhecimento passado, é saldo negativo, pena. No nosso entendimento atual, a expiação não pode mais ser isso. Por quê? Segundo os amigos espirituais, expiação significa passar pelas vicissitudes que o corpo oferece. Por isso que nós corremos risco todas as vezes que nós reencarnamos. Quais são as vicissitudes que o nosso corpo, então, oferece? Os nossos sentidos, as nossas emoções. Por quê? Porque se a Trindade estiver em mim, eu tenho corpo, Perespírito e Espírito. Não é assim? O Espírito tem propostas diferentes do meu corpo? Tem ou não tem? Vocês têm dúvidas? Tem, porque o Espírito tem causas espirituais e o meu corpo tem causas materiais. Meu espírito não está preocupado com o meu carro, não. Nem com a minha casa, nem com o meu trabalho. Meu espírito está preocupado com o meu comportamento. O que você está fazendo com esse carro seu? O que você está fazendo com o salário que você ganha? O que você está fazendo com as virtudes que Deus te deu? A preocupação do meu espírito não tem nada a ver. Porém, nós ainda temos um outro corpo que chama-se Perespírito. E esse corpo, ele tem alguma influência na minha condição atual? É o Perespírito que está registrando todas as minhas
experiências, não é assim? Então eu posso dizer que as minhas emoções estão concentradas no meu perispírito, porque quem vai responder aos estímulos que eu recebo do plano exterior é o meu perispírito. Ele é o filtro, passa para o meu espírito responde, passa pelo meu perispírito, o meu corpo responde. Então eu tenho que entender que a minha vida, ela é feita em patamares diferentes. Patamares emocionais, patamares materiais e patamares espirituais. Se eu não entendo essa dinâmica, eu me perco. Porque eu posso estar com um problema material, se eu não tiver um controle, uma capacidade de entendimento, eu complico o meu lado emocional e espiritual. Eu estou com um problema espiritual, eu não tenho entendimento, eu complico o meu lado emocional, material. Então eu tenho que entender que existem necessidades emocionais, mas também existem necessidades espirituais. Aí o Evangelho fala assim para a gente, olha, busca primeiro o quê? O reino de Deus, porque o resto eu providencio. Ele está falando de qual reino? Material, emocional? Espiritual. Mas o meu alcance ao reino espiritual está diretamente ligado ao meu desenvolvimento intelectivo, ao meu controle emocional. Porque se eu não tenho controle das minhas emoções, eu não tenho nem condição de frequentar um ambiente como esse. Tudo bem até aí? Então nós vamos pegar primeiro trecho do Evangelho que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. As últimas exortações e saudações. Olha o que Paulo está falando aos amigos da Galácia. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ele está falando com quem? Com pessoas que ele não conhece. A informação é para nós. Ele não escolheu os virtuosos, ele escolheu uma comunidade. Ele está falando para eles. O que eu posso trazer isso para a minha vida? Olha, se eu estou situado na minha casa, no meu trabalho, no meu ambiente de relação, quem é o espiritual? Sou eu ou os outros que estão envolvidos comigo? Então a mensagem é para nós, que estamos buscando o entendimento espiritual. Se você pegou ele em alguma ofensa, que tipo de ofensa Paulo está falando? Muitas vezes equívocos corriqueiros. Por exemplo, um desvio de caráter, um gracejo fora de hora, fora de órbita. Então, o problema está no outro? Não. Então, se eu tiver que chamar a atenção, eu vou ter que usar de mansidão, porque o espiritual sou eu, não é ele. Então, o que eu busco, o que eu aprendo, eu aplico na minha vida. E naqueles que estão no meu entorno, eu aplico o entendimento, para que a minha postura não seja ofensiva. Porque não se combate ofensa com ofensa. Ele continua, ele diz assim: encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Cuidado para você não recriminar alguém naquilo que você também peca. Muito cuidado com isso. Ele continua: levai as cargas uns dos outros e assim compreendeis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo.
mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Toma cuidado, porque se você semear errado, vai dar ruim. Então, se nós descobrimos em algum momento que nós estamos vindo para sanar o nosso passado, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma tremenda de uma mentira. Porque Deus, quando Ele cria o universo, Ele cria o nosso mundo, Ele faz separação, primeiro, de dia e de noite. Ele cria o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Ele está dando para a gente um simbolismo das dificuldades que nós vamos encarar pela frente. Vai ter problemas que nós vamos encarar de maneira saudável, porque nós vamos estar durante o dia. E a gente consegue entender. Vai ter problemas na nossa vida que nós vamos ter que encarar durante a noite. E nós não vamos entender, porque está na noite do nosso conhecimento, na nossa ignorância. Então ele está chamando a nossa atenção. Então, quando ele faz essa separação, de novo vem a Trindade. E ele separou o tempo em 3 partes. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Quem anda no passado está preso nas suas próprias lembranças. Quem anda no futuro está preso na sua própria ansiedade. E quem consegue viver o seu presente, consegue ser feliz com aquilo que consegue administrar. Então, aquela proposta que a gente tinha de que eu estou aqui para corrigir passado, joga na lata do lixo. Nós estamos aqui para construir um futuro melhor. Porque se eu consigo construir um futuro melhor, automaticamente eu cancelo os erros do meu. Porque quando Jesus fala comigo que todos os meus pecados me serão perdoados, porém o pecado contra o Espírito Santo, esse não, ele fala para mim assim, olha, o amor cobre a multidão. Então, quanto mais eu consigo estender o meu amor, maior é a cobertura dos meus. Então eu não tenho que preocupar com os meus pecados, eu tenho que preocupar em desenvolver a minha capacidade de amar o próximo. Do jeito que o próximo é, aonde o próximo tiver. Isso é observação minha. Não queira levar o próximo muito próximo de você não, que é perigoso ele te enrolar. Porque você está em um nível e o próximo pode estar em outro nível. Então a gente vai entendendo que é dinâmico. Então nós vamos perceber que a nossa proposta é de construção presente, porque você não tem acesso ao seu passado e nem ao seu futuro. Por mais que você tente, você não tem como viver amanhã, hoje. Por isso é que o nosso dia chama-se presente. Natal está aí e o nosso presente é hoje. Vai lá. Você tem que construir hoje para que o seu futuro seja melhor. Mesmo. E aí, Alexandre, isso é tão interessante, por quê? Porque nós temos muito medo do nosso passado. Né? Porque nós estamos vindo de uma educação de temor. Nós éramos educados na base do temor. Até hoje tem um monte de gente que está anunciando aí terror. Nossa, a coisa vai ficar ruim. Como é que é, Dani? Um Deus vingativo, né? Pior do que a nossa própria, né, essência.
porque era um Deus que vingava-se do neto. Imagina, o pai fez lá, o pai era um ébrio, quem pagava era o filho. Imagina um negócio desse. Sabe por que seu filho bebe? Porque o pai dele bebia. Homem, que Deus é esse que estabelece um trem desse? Para pagar a dívida que não é dele. Então o nosso Deus era esse Deus perigosíssimo. Hoje em dia não, Deus é pai. E pai é aquele que cuida. E aí imaginemos nós na posição de Deus por um minuto só, um segundo só, né? Ele tentando te ajudar sem interferir na sua decisão. Imagina um negócio desse. Sabendo que você está buscando um negócio errado, que vai te dar um prejuízo danado, mas ele não pode interferir na sua decisão, porque isso é pai. Mãe não, mãe mete o bedelho, né? Não, você não vai fazer isso não, que é isso? Isso é um absurdo. Pai não, pai no máximo fala, cuidado. A mãe se bobear, pega até na mão e fala, você não vai, já falei que você não vai, senta aqui. Não, mas faz parte. Então a gente vai entendendo que as nossas convicções, elas têm que ser mudadas. Nós temos que entender que a dinâmica muda. O evangelho continua sendo o mesmo, mas a minha capacidade de entender, ela vai mudando, ela vai se ampliando. Paulo está falando o quê? Olha, não se preocupe porque Deus não escarnece ninguém. Ele não debocha da sua vida. E a lei de Deus, ela tem parâmetros para avaliar o nosso comportamento de maneira única. Deus não compara você com mais ninguém na hora da sua avaliação, porque você é único. Você cometeu o ato que tem mais 1 milhão de gente cometendo. Na hora da consciência do juízo é você e Deus. Ponto final. Então eu não posso alegar, mas Senhor, estava todo mundo fazendo. Vem cá, Augusto. Eu vou te explicar que esse negócio de todo mundo fazer não está falando o que é certo ou errado, não. Ah, isso é normal. É normal para quem? Para você. Para mim não é normal. Para mim pode ser no máximo comum, porque tem muita gente fazendo. Mas normal, no meu padrão, não é não. Por exemplo, né? O grito da nossa sociedade conservadora atual. Ah, mas os padrões morais estão, né, derretendo. Os padrões morais de quem? O seu está derretendo? É porque os meus não. Ah, e os seus filhos, Augusto? Os meus filhos estão sendo criados de acordo com o século que eu estou vivendo. Eu não posso criá-los de acordo com o século XIX, quando a doutrina surgiu. Eu tenho que criá-los de acordo com agora. Na minha época eu não tinha condição nem escolher o que ia comer. Hoje meus filhos escolhem o que quiser. O cara quer vestir saia, veste saia, amigo. A minha filha, papai, eu vou fazer uma tatuagem sem problema nenhum. Depois que você tiver 18 anos, você pode fazer quantas tatuagens você quiser. Ela tinha 15 na época, hoje tem 19. Quantas tatuagens ela tem? Nenhuma. Faço com 15, a culpa é de quem? Então, peraí, pode fazer, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema. Eu vou avaliar, falo, olha, cuidado com a tatuagem que você vai fazer. Mas para mim não tem problema nenhum. Depois que você tiver 18, faz a tatuagem que você quiser. Só não vai fazer com o meu dinheiro. É diferente. Aí você faz do jeito que você quiser. Ah, eu aprovo, desaprovo? Quem sou eu para aprovar ou desaprovar? Comportamento que não é meu. Então não, eu tenho que ter o esclarecimento. Faça da sua vida aquilo que você tem condição de assumir. Então isso você tem que tomar cuidado. Então, no que se resume o pecado hoje? Pecado é aquilo que você quer esconder. Pecado é aquela mensagem de celular que você não quer que ninguém veja. Né? Danado do WhatsApp. Aí você... Nossa Senhora, deixa eu apagar isso aqui. Então estabeleceu para você o pecado. Para mim não, mas para você. Então, aonde é que ele mora? Ele mora dentro da sua consciência. Ninguém de fora estabelece para você o que é certo e o que é errado. É a sua consciência. Dentro desta caminhada, se é aquilo que eu semeio, que eu vou colher, em nenhum momento eu consegui perceber que Paulo está falando de virtude. Ele está falando de empenho, de esforço próprio. Então,
lá no Lafran eu falei com o pessoal assim, gente, olha, era a primeira reunião de janeiro, eu falei com eles assim, nós vamos fazer uma proposta aqui e vamos ver quem vai dar conta de chegar aqui até dezembro. Então hoje, como é a nossa última reunião, eu estou fazendo aqui com vocês a proposta que eu fiz no ano passado no Lafran e eu vou avaliar o pessoal lá no dia 24, que é a minha reunião lá. Então, não basta querer, você tem que se empenhar, você tem que se esforçar, porque vai ter um monte de gente que amanhã vai falar comigo que não veio por causa da chuva, mas tem um monte de gente aqui que veio mesmo com chuva. Então você tem que avaliar aonde é que está o seu querer. Será que o seu querer, ele te impulsiona a ponto de vencer dificuldades materiais no caminho, emocionais? Ah, hoje eu não estou bem. Você não está bem por quê? Se não está bem, é o dia de você ir para o hospital. Eu tenho que entender que aqui é um hospital, aqui é o meu lugar de tratamento, você tem que vir. Augusto, eu estava muito mal, então você perdeu a oportunidade. Vai lá, que é lá que você vai ser tratado. Mas você tem que entender a dinâmica. Por quê? Você não está vindo aqui por minha causa, nem eu por sua. Já falei com vocês isso. Adoro vê-los. Recarrego aqui a minha bateria, mas eu não venho aqui por causa de ninguém. Por mais que eu goste de vocês. Eu venho aqui por minha causa. Eu preciso disso aqui muito mais do que vocês podem imaginar. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Nenhuma. E você não pode vir por minha causa, porque vai ter dias que eu não estarei aqui. Você não pode vir aqui por causa de expositor nenhum, porque ninguém que está aqui na frente tem condição de agradar todo mundo. Não existe esse. Tem aqueles que a gente gosta mais, tem aqueles que a gente gosta menos. Mas o que eu gosto menos, eu tenho que fazer prece por ele. E o que eu gosto mais, eu tenho que fazer prece por ele. Então é assim que a gente tem que entender, porque isso aqui é um ser coletivo. Somos nós que mantemos esse ambiente aqui, saudável. São as nossas vontades, os nossos interesses. E o que gerencia o interesse aqui tem que ser o espiritual, não pode ser material. Eu não posso estar aqui para ganhar dinheiro, porque eu sempre falei que o espírita tem que pagar para ser espírita. Tem alguém aqui que desconhece essa máxima? Que você tem que pagar para ser espírita? Então, de alguma forma você tem que pagar. Ou você vai colaborar com alguma coisa, ou você vai doar alguma coisa em algum momento. Então a gente vai entendendo. Então, nesta proposta de plantação, escolha as sementes que você quer colher. O que você quer colher em 2026? Por que eu falo da minha vida? Por que eu dou o meu testemunho? Porque na minha vida é realidade, na sua eu não sei. Então aqui eu tenho alguns seguidores, né? Então, eu não consigo avaliar a vida de vocês. Eu avalio a minha, e a minha vida mudou muito, graças a Deus. Então, graças ao meu empenho, graças à minha dedicação, graças às oportunidades que o plano espiritual me concedeu. Agora, é só comigo? Né? Então, você quer viver o maravilhoso ou você tem medo? Você quer viver o que Deus tem para você ou você está preso no seu passado? Vivendo um trauma que não existe mais? Ou, quem sabe você está preso no seu futuro, esperando algo acontecer de maravilhoso para que você acredite na ação de Deus na sua vida? Então, é você quem tem que despertar. Por isso que Paulo está chamando a atenção dos Gálatas, para que, olha, o nosso futuro depende de nós agora. Vamos plantar diferente e vamos ver como é que isso vai. Né? Eu vou querer colher só em dezembro. Então eu vou plantar algo que em dezembro eu colho. Não, Augusto, eu sou meio ansioso, então eu quero colher lá em janeiro. Planta alface. 2 semanas, 3 semanas, você vai colher. Porém, a alface tem uma raiz, assim, o primeiro vento é perigoso você perder a plantação. Então, toma cuidado com o que você está plantando, porque no primeiro vento você pode perder. Então, e aí a gente fala de reforma íntima. Mas o que é uma reforma íntima? Mudança de parede? Mudança de pintura, né? Vou mudar a cor da casa. É uma reforma?
Ah, eu vou trocar essa parede de lugar. Ótimo. Existem espíritas que estão trabalhando reforma íntima de maquiagem na superfície. Isso não muda a sua vida. Isso te engana. Te enche de esperança que não vai te levar a lugar nenhum. Vai te iludir. Porque a doutrina espírita é de profundidade. Você tem que mudar o seu comportamento para você sentir a mudança que Deus faz na sua vida. Porque se você não muda o seu comportamento, dificilmente você vai mudar o resultado das suas ações. Dificilmente. Ah, eu quero viver o maravilhoso. Então prepare-se. Porque muitas vezes, quando fala assim, olha, isso vai passar, né? Você está vivendo um momento feliz na sua vida. E aí, você tem que ter certeza que isso vai passar. Vai ou não vai? Tudo passa. Agora, você vai se preparar para o maravilhoso ou você vai se preparar para a derrota? Então, você escolhe. Então, a minha vida está maravilhosa. Eu vou me preparar para o espetacular, para o extraordinário. Algo que nem eu falando você tem condição de acessar. E isso é tão interessante que eu falei isso em um estudo que a minha esposa estava presente. Quando eu saí dentro do carro, ela me questionou. Falou, você não pode falar isso com o pessoal, não? Eu falei, não posso por quê? Ela falou assim, e se eles acreditarem? Eu falei, eu torço para que alguém acredite. Não todos, mas pelo menos um. Ela falou assim, ó, mas e aí? Eu falei, mas isso é o que eu vivo, não é o que você vive. Eu falo do que eu vivo. O fato de estar vivendo comigo, morando comigo, dormindo comigo, não quer dizer nada. Ninguém vive a minha vida. Ninguém vive a minha vida. Eu posso amar os meus filhos, eu não tenho condição de viver por eles um segundo da vida deles. Ninguém sabe o que eu sinto. Ninguém sabe o que eu sinto. Então eu não consigo expressar por palavras. Por isso é que eu tenho que abraçar vocês. Né? Por isso é que eu olho. Tem que segurar o choro, né? Assim, engole o choro, porque a emoção muitas vezes bate a porta. E eu não estou aqui para chorar, eu estou aqui para pregar, para dar a mensagem. Vou mudar de texto agora para a gente entender a dinâmica de Deus, como é que Deus trabalha na nossa vida. Porque muitas vezes você se acha preparado, você acredita que já está em um nível, né, hard. Então, eu vou passar para Marcos agora, no capítulo 7, a partir do versículo 24. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, não é o meu não, tá? Não está aqui dentro não, né? Está lá fora? Se for para mim, não vou atender. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. É interessante como é que nós ficamos presos ao fenômeno, né? Principalmente quando fala no demônio, a figura do demônio. E eu gosto de lembrar aqui que o demônio hoje, para ele ter influência na sua vida, ele não pode ter pé de bode, nem chifre. Ele tem que estar muito arrumado, de preferência cheiroso, né? Assim? Porque senão ele não te leva. Ele tem que ter um vocabulário no teu nível, então ele tem que estudar o seu comportamento, para que na hora que ele te aborde, ele sabe exatamente o que você quer. Quando, daquela passagem de Eva e Adão no paraíso,
por quem que eles foram tentados? Vocês lembram? Quem que tentou a Eva lá? A serpente. Imagina um negócio desse. Zô, o negócio é cabulosão, né? Você falando com cobra, hein? Putz, quem tem sogra aqui sabe o que eu estou falando. Então, mas, você imagina, você lá no paraíso, aí você imagina, poxa, uma cobra falando e ainda... Mas como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Aí a cobra vai e pergunta para Eva, né? O que que Deus tinha falado? É verdade que ele proibiu? Aí, vamos pensar de maneira bem racional. Será que o demônio não sabia o que que Deus tinha falado para Eva, não? Sabia ou não sabia? Se ele sabia, por que que ele faz a pergunta para Eva? Para testar ela? Porque ele tinha que saber o que ela sabia. Porque a partir daí ele preparava a mentira para enganar. Então, a gente fica preso no fenômeno. Aqui, a gente ficou preso no fenômeno. Poxa, Jesus está chegando em algum ambiente. Está igual a gente, né? Meio cansado. Chama os 12, fala assim, ó, o negócio é o seguinte, hoje eu não recebo ninguém. É isso que está no texto? É ou não é? Qual a parte que vocês perderam? Eu li rapidinho, que é para você não prestar atenção, não é assim? Se ele chegou na casa e não queria que ninguém soubesse, é porque ele falou com os discípulos o quê? Hoje eu não recebo ninguém. Uma mulher ficou sabendo. O problema era da mulher? Era de quem? Bom, se o problema não era da mulher, estava em que nível para a mulher? Que categoria de problema que ela estava assumindo? Categoria de filho. Para quem não tem filho ainda, eu vou te falar o seguinte, olha, normalmente o problema no filho dói mais do que o problema em você. Então, se você quer resolver alguma coisa na sua vida, põe o seu problema na categoria de filho, porque não tem nada para te deter. Você levanta de madrugada, você vai aonde tiver que ir, você pega a fila, você briga com os outros. Se tiver na categoria de filho, você faz e apronta. Então Jesus falou para os discípulos, ó, não vou receber ninguém. De repente, quem é que está lá pertinho de Jesus? Imagina, né? Os discípulos, uai, o que essa mulher está fazendo aqui? Não, sai daí. E aí Jesus falou, uai, mas você estava dormindo? Né? A mulher já entrou, agora deixa. Porque vocês já não trabalharam, vocês já não fizeram o que tinha que ter feito. Eu falei que não queria que ninguém me soubesse, já está aqui. Ela conhecia Jesus? Se não conhecia, como é que ela estava indo atrás? Ela ouviu falar. Ouviu falar. Acreditou na possibilidade? Estava sofrendo? Tinha muito tempo? Estava carregando o problema junto com ela? Estava ou não? Aonde é que estava o problema dela? Mas aonde estava a filha? Lá na casa dela. Não conseguiu levar o problema, deixou o problema lá e foi tentar resolver de outra maneira. Quer dizer que se Jesus quiser atuar na sua vida, você precisa estar aqui? Eu falo com vocês o seguinte, olha, quando você vem aqui, quando você está buscando, não é só você que recebe, não. Quem mais recebe? Todos os que estão envolvidos com você. Todos. Por quê? Porque para Deus, a nossa participação aqui é muito importante. Muito importante. Porque enquanto tem um montão de gente que não está nem aí para padrão moral, nós estamos tentando nos reequilibrar dentro dessa sociedade agora que ninguém está acreditando. Sabe? É tanto discurso tolo, é você querer combater o diabo usando as armas do próprio diabo. Imagina um trem desse. É religioso falando que tem que matar o outro. Amigo, aonde é que você estudou essa religião sua? E tomara que não tenha espírita querendo matar. Mas a Sirofenícia chegou lá e falou como Jesus. Falou, eu me imagino Jesus perguntando, você está querendo o quê?
né? A paciência dele não devia estar muito... Você está querendo o quê? Eu falei que não queria ser incomodado. Vai falando aí que vamos ver se a gente consegue resolver isso aqui. E aí ela fala para ele, Senhor... Ela fala assim, e esta mulher era grega, Sírio-Fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. O demônio não estava nem com ela, estava lá na filha, mas ela rogou a Jesus. Aí Jesus fala para ela assim, o que você quer? Ela fala, eu quero que você, né, roga lá e expulse o demônio da minha filha. O que Jesus fala para ela? Eu não vim aqui para grego. Você está no lugar errado. Eu vim aqui para judeu. Eu vim aqui para os da casa de Israel. Não convém que eu dê o pão dos meus para os cachorrinhos. Gente, por muito menos, muito espírita já foi embora daqui. Por muito menos. Imagina você ir buscar a cura em algum ambiente e a pessoa fala para você, que é isso, amigão? Você é católico, rapaz. Eu sou espírita, eu vou dar passe em você. Você é evangélico, como é que eu vou dar passe em você, rapaz? Aqui não, aqui nós só trabalhamos com espírita. Imagina um negócio desse. Então, o que uma pessoa faz em sã consciência? Vai embora, vai embora. O que ela fez? Ela falou assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor veio para salvá-los e que eu não sou digna nem de receber, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. Poxa, o reconhecimento da humildade, da sua condição aqui, está escancarado. É você saber o seu lugar na ordem do dia, quem é você. Então muitas vezes você está fazendo planos para que tudo funcione do seu jeito, porque se alguma coisa der errada, você desiste do seu plano. Se chover na hora que você estiver saindo, o seu plano já era, você aborta o seu plano. Essa mulher, ela foi decidida a receber o que ela foi buscar. Não seria uma palavra dessa de Jesus que ela ia desistir. Ela estava determinada. Muitas vezes o que está faltando para nós é determinação. Você quer, mas é um querer bruxuleante. No primeiro ventinho apaga. Você não tem nem força de ação com o querer que você tem. É a pessoa que quer mudar de vida, mas não tem coragem de tomar decisões arrojadas, porque tem medo. E o medo é inimigo da própria fé. Quem tem medo não tem fé. Porque se a nossa vida, o dispenseiro de tudo que nós temos, de tudo que nós conseguimos é Deus, eu vou temer o quê? Então, quando Jesus fala para ela, olha, depois disso que você está falando, eu vou fazer para você o que você quer. Só faltou ele falar com ela a mesma coisa que ele falou com aquele soldado romano que foi interceder por um, não é assim? Por um amigo. Falou, você tem tanta fé que eu nunca vi uma fé dessa nem com os meus. Então, as passagens de Jesus são ensinamentos para a nossa vida que nós esquecemos o ensinamento e ficamos, sabe, nas paisagens, naqueles momentos maravilhosos. Nossa, né? Ele tirou o espírito imundo. Gente, poxa, vamos pôr o pezinho no chão. A mensagem dele é muito mais profunda do que, sabe, tirar espírito imundo. A proposta dele não era tirar espírito imundo, não, porque imaginemos como é que ele ia tirar os espíritos imundos da terra toda. A proposta dele não era essa, era dar uma mensagem. Quando você tiver um objetivo, busque esse objetivo com todas as forças do seu ser, que você vai receber. Pode não ser do jeito que você quer, porque não foi do jeito que ela esperava, mas pelo andar da carruagem, ou pela determinação, ou pelo resultado, ela não estava esperando nada, ela estava disposta a qualquer coisa, porque o problema dela estava na categoria de filho, então ela não ia abrir mão.
Então Jesus fala para ela, assim, então ele disse-lhe, por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Ele não pediu virtude, ele não pediu para ela mudar de religião, ele não pediu para ela parar de fazer o que fazia, não pediu para ela parar de fazer absolutamente nada. Só pela colocação dela, pela autoridade que ela apresentou. Sabe? Nós estamos floreando muito a nossa vida em situações materiais. Ah, eu vou parar de comer carne porque a minha vida vai mudar, agora eu sou espírito. Pô, deixa de ser bobo, deixa de ser bobo. Para de pensar mal para os outros, que a sua vida transforma, continua comendo a sua carne. Ah não, eu vou parar. Você não transforma a sua vida parando de fazer absolutamente nada. Você muda a sua vida começando a fazer algo diferente daquilo que você fazia. Porque esse é o resultado. Muitas vezes você para de comer carne, seu organismo não tolera, não aguenta isso. Você vai arranjar complicação no equipamento que você está com ele na atualidade. Então, sabe, a transformação de estrutura não é tinta, não é trocar luz, é colocar um outro escoramento e fazer novas bases, é fazer novo vigamento, é fazer colunas para eu subir mais um andar na minha casa. Aí é reforma. Então, doutrina espírita é reforma de estrutura. Eu vou ter que fazer um furo de 2.000 metros para que eu veja, deixa eu ver se esse terreno aqui é seguro. Ah, é seguro. Então, e se eu furar só 2 metros, dá para mim estruturar? Dá para mim estruturar a casa. Mas quantos metros eu vou subir? Bom, com 2 metros de fundura eu só posso subir mais 4 metros para cima. Então, você que estabelece aonde você quer chegar. Aí Jesus fala assim para você, olha, cuidado para você não construir a sua casa em solo de areia. Sabe? Você acreditar que a sua fé depende de alguém. Que a sua fé depende de milagres, de acontecimentos na sua vida. A fé que a gente está professando depende só do nosso comportamento. Busque o melhor para você e acredite que você vai conseguir. Nada na vida pode te atrapalhar, nada na vida pode te atrapalhar. Então a gente fica cheio de medo, sabe? Mas, e se? Se não existe na possibilidade daquele que tem fé, eu vou conseguir, ponto final. É o que eu quero para a minha vida. Augusto, mas, né? Como é que a gente vai fazer para conciliar o mundo espiritual, né, com o mundo material? Bom, você está vivendo aonde agora? Vai que, né, eu estou vendo aqui é uma ilusão de ótica, porque pelo que eu estou vendo aqui, você está vivendo com os pezinhos fincados na matéria. Então, as suas necessidades básicas aqui, você tem que buscar, você tem que suprir. Você ainda precisa de dinheiro para você viver, você não está na dependência financeira de ninguém, para você não ser uma carga na vida de ninguém, você tem que estar independente financeiramente. Mas será que eu posso ter um carro novo? Se você gosta de carro novo, vai trabalhar para você conseguir seu carro novo. Será que eu posso conseguir uma casa nova? Vai trabalhar para você conseguir a sua casa nova. Isso te faz bem? Faz. Então é isso que você tem que buscar. Mas... né? E o plano espiritual? Meu amigo, quanto mais feliz você for aqui, melhor é a sua condição no plano espiritual. Porque quando você é feliz, você está bem em qualquer lugar que você estiver. Tem gente que tem casa, tem carro e é um tremendo infeliz. E além da infelicidade, ainda é mal-humorado, ainda quer contaminar todo mundo com a infelicidade dele. Pessoa ansiosa, não é assim? Não consegue ser feliz com o momento atual. Você não consegue ter prazer naquilo que você está fazendo agora. Aí vem para a reunião, está pensando no que vai fazer depois da reunião. Amigão, você está aqui agora é o seu momento. Nossa Senhora, mas ontem já virou passado. Não adianta você ficar quebrando cabeça, não. Então, faz o planejamento mais adequado, dentro daquilo que você pode cumprir, e viva feliz. Porque a vida é instantânea. Ontem eu estava namorando.
Hoje eu já estou casado, avô. Então, e aí? Ontem eu estava com o Samara dentro do carro, me dando um trabalhão danado para tirar a carteira. Hoje vai para tudo enquanto é canto, habilitada. É um sopro, é um estalar de dedo. Ontem a gente estava chegando aqui, sem um propósito na vida, acreditando que para Deus atuar na minha vida tem que ter um momento especial. Eu tenho que me dedicar 500 anos. Poxa, gente, vamos sentir Deus no momento atual. Aonde? Aonde você estiver. O que você está fazendo? Está no trabalho. Poxa, pensa em Deus. Agora, o que você tem que entender? Quando Kardec fala que nós vamos aprimorando o nosso equipamento, quanto mais eu sei lidar com as questões espirituais que são reais, não são imaginárias, elas são reais, elas interferem na nossa vida física, melhor para mim, porque eu tenho conhecimento de coisas que a grande maioria não tem. Então, é natural que você sofra a influência daqueles que estão no seu entorno. Isso é natural. Agora, se você tiver medo de viver, Augusto, mas o pessoal lá fica contando piada. Olha, qual que é o problema? Ri. Porque senão você vai ficar indigesto. Conta piada e você está lá assim. Todo mundo fala, ixi, olha lá ele. Vamos lá contar uma piada para ele, porque ele vai fechar a cara. A pessoa vai começar a te provocar, porque sabe que você fica bancando, que não é gente bobagem, Você não ri da piada, não, ri do piadeiro, do contador de piada. Fala, nossa senhora, se esse cara descobrisse o tempo que ele está perdendo contando piada para os outros, assim, ele ia ler um livro mais didático, mais saudável. Então você ri. Aí, não, mas se eu rir é pecado. Peraí, gente. Então, nós estamos num momento em que os nossos planejamentos eles têm que estar dentro da nossa condição de viver uma vida prazerosa, uma vida alegre, feliz. Porque é isso que faz parte, gente. Isso é que constrói uma comunidade, uma fraternidade. Aí o que adianta? Você está frequentando uma fraternidade que você não é fraterno. Que fraternidade é essa? Aí, fraternidade, você chega, senta, não fala amém, mas que assim seja. Mudamos o amém, Não falamos amém, falamos assim seja. É a mesma coisa, só mudamos a configuração. Agora vamos para o passe. Na fila do passe não pode conversar. Fica aqui 1 hora, não pode conversar, porque senão atrapalha o passe. Aí a gente faz um momento lá embaixo para você ir lá e jantar. Porque aqui em cima nós alimentamos seu espírito, lá embaixo nós alimentamos seu corpo. Porque muitas vezes você vem do trabalho, você vem com fome. Aí chega em casa, vai parar de vir na reunião, porque você chega em casa com preguiça de fazer comer e fala, não, eu vou embora para casa, porque senão não dou conta nem de comer. Não, você vem aqui, vai comer aqui. Por quê? Porque, poxa, isso aqui, se é uma fraternidade, nós temos que ser fraternos uns com os outros. O que Paulo recomenda aos Gálatas? Que um carregue o peso do outro. Ontem nós estávamos fechando um ciclo de estudos aqui, fizemos a nossa reunião, e eu falei o seguinte, eu não sei quem foi que falou isso, mas eu gostei muito dessa frase, Se você quiser ir mais rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai acompanhado. Tem uma história no livro Jesus no Lar, que ele conta que tinham 2 religiosos. E eles estavam caminhando, e em determinado momento, a coisa começa a ficar muito apertada. Um frio de cortar, começa a chover e escureceu. Então, é a nossa vida. De repente, o tempo fecha. E aí começa a vir aquele montão de dificuldades. Você pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Em determinado ponto do caminho, eles encontram uma criança. Um dos religiosos falou para o outro assim, o negócio é o seguinte, a situação está muito apertada, eu vou apertar o passo, eu não vou me envolver nesse problema aí não, porque isso não é meu. E pá, apertou. O outro não deu conta. O outro abraçou a criança, carregou ela e falou assim, não, eu vou com você, você vai comigo. E o frio cortando, o vento cortando, e eles andando para achar uma estalagem para passar a noite. Com muito custo, esse que levou a criança chegou.
E para surpresa dele, ele não encontrou o amigo. Quando o dia amanheceu, chegaram outros viajantes trazendo o corpo do amigo dele que morreu no caminho. Então, ele tentou vencer o frio sozinho e morreu congelado. O outro carregou a criança e dividiu o calor do corpo da criança com o corpo dele, e os dois sobreviveram. Então, quando você olha para o outro e consegue dividir o seu fardo, isso é fraternidade. Essa é a proposta da fraternidade. Então, você tem que ter abertura para estar passando um momento de crise na sua família, né? Chegar na sua fraternidade e ter alguém para você conversar, para você falar, olha, né, o que vocês podem me auxiliar? Muitas vezes, um atendimento psicológico, um atendimento fraterno. Eu ainda, né, quero ver se a gente consiga atender, inclusive, as dificuldades financeiras, porque isso faz parte da nossa vida. E muitas vezes a pessoa está com dificuldade no relacionamento por descontrole financeiro, porque não sabe dividir as situações. Então, você perde o controle financeiro, envolve a família toda. Perde o relacionamento por descontrole financeiro. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, Kardec previa isso lá e ele falava que a Casa Espírita deveria ter um fundo para aguentar estas emergências, para de alguma forma auxiliar os irmãos fraternos, né? Então a gente vai entendendo essa dinâmica. Então a nossa proposta para o ano novo, para 2026, é fazermos uma proposta com a nossa própria intimidade, né? Eu quero levar à frente isso, porque para estar com Jesus, gente, você tem que querer, mas é um querer que move a sua alma. É um querer que move a sua intimidade, que faz com que você vença obstáculos. No início, os amigos espirituais praticamente te carregam, para que você pegue no tranco. Depois, eles vão deixar você andar sozinho. Eu costumo falar o seguinte, quando o cara chega na casa espírita, ele está todo avacalhado. A vida emocional dele está, né, avacalhada, descontrolada. A vida financeira está um caco, a vida espiritual está toda atrapalhada. E aí ele vem para a casa espírita. E aí ele começa a receber o amparo. A vida emocional se estabiliza, a vida espiritual entra em um clima de tranquilidade, a vida financeira começa a entrar em controle e ele faz o quê? Abandona a tarefa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque esse cuidado de Deus conosco requer de nós o cuidado com as nossas ações. Não é para ser religioso, né, de carochinha, não, mas é para ser responsável com os princípios que você está adotando, né? Não basta falar eu sou de Cristo, é necessário você viver com Ele. E no momento em que nós estamos, na transição que estamos atravessando, todos nós temos responsabilidades com aqueles que estão no nosso entorno, todos nós. Então, Deus conta muito com a nossa participação, né? Com a sua postura, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se comportar no ambiente. Você não precisa dar lição de moral em ninguém. As pessoas estão te observando. O seu comportamento fala de quem você é. Você não precisa de ir com camisa espírita, você não precisa de ir com camisa da fraternidade, não. Você tem que ir com aquilo que você tem de melhor, comportamento. Então, quando nós encerramos o ano de casa cheia, mesmo com chuva, para mim é uma alegria recebê-los. E estava falando com a Toninha lá embaixo antes de receber, né? Eu não tenho a mínima pretensão de ficar prevendo o que vai acontecer depois da minha passagem aqui. Para ser bem franco com vocês, eu não estou nem aí. Virá outros melhores do que eu.
Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que vocês sejam o mais bem tratados possível. Tá? Se sentirem à vontade, ter um ambiente confortável, ter um ambiente de prazer, para compartilhar este ambiente. Porque o que eu posso falar da minha vida? Vale a pena demais. Vale a pena. O amparo dos amigos espirituais é um negócio que a gente não pode... Eu não tenho como, sabe, passar para vocês a emoção. Não tenho como. Eu até gostaria, mas infelizmente eu não tenho como. Então por isso é que eu falo, por isso é que eu testemunho, para você acreditar. Vale a pena. Vale a pena. Deus não escolhe, não. Deus não tem panelinha, não. Eu vou cuidar bem do Augusto porque ele fala. Isso não existe. Todos nós somos filhos do mesmo jeito. Então, são as nossas ações que nos colocam exatamente no lugar que nós estamos hoje. Então, se você quer mudar o seu ambiente, o momento é agora. É agora. Não é amanhã, não é daqui a um ano, não. É no momento presente. O único acesso que nós temos da nossa vida é o momento presente. O nosso momento de mudança é agora. E agora é nos programar para dias maravilhosos. Você tem que acreditar, né? Deus quer para nós o que há de melhor. Por isso Ele nos ensinou o Pai Nosso. E no Pai Nosso nós falamos assim, de acordo com o que Jesus nos ensinou: venha a nós o vosso reino. E se o reino é de Deus, é um reino de maravilhas. Então nós temos que ter a coragem para viver um reino de maravilhas estabelecido aqui na terra. Para que todos aqueles que tenham acesso à nossa vida duvidarem daquilo que nós estamos passando. E enquanto todo mundo está chorando, nós estamos rindo. E nós não estamos rindo sem ter problema, não. Nós sim, porque nós temos coragem de encarar os nossos problemas de cabeça erguida. Porque nós colocamos os nossos problemas na categoria de problemas. E se são problemas, nós conseguimos solucionar. Por isso, eu tenho que agradecer a vocês pela participação. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento e vamos para os passes. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, confraternizando, Senhor, o encerramento de nossas atividades neste ano de 2025, agradecendo, mestre amigo, por tudo que recebemos, pelo amparo, pela solidariedade, pela presença dos amigos espirituais em nosso ambiente, pelo amparo, Senhor, de nossas próprias dificuldades, por tudo aquilo, mestre amigo, que ainda não conseguimos perceber da atuação em nossas vidas. Nós te rogamos o amparo, Senhor, por todas as famílias que aqui estão representadas, por todos aqueles que caminham conosco, Senhor, oferecendo-nos possibilidades de trabalho em nossa intimidade, aferindo, mestre amigo, os nossos conhecimentos, as nossas capacidades, suportando-nos, Senhor, as dificuldades íntimas. Ampara, mestre amigo, todos aqueles que de alguma forma auxiliaram para a construção deste ambiente, do plano físico, do plano espiritual. De maneira muito especial, mestre amigo, ampare a nossa querida Dona Lourdes, que se faz presente em nosso ambiente através das tuas preces, vibrações e de nossas lembranças. Ampara, Senhor, todos nós que aqui estamos, te rogando forças e coragem
para continuarmos firmes neste ano que se anuncia. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Mestre e amigo, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.